Oi, pessoal, meu nome é Letícia Cordeiro, eu sou especialista em oratória, em comunicação persuasiva e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês para mostrar 5 sinais de quem tem medo de falar em público. Se você tiver um desses 5 sinais, você pode ter medo de falar em público. Você é chamado para falar em público na sua empresa, na empresa que você trabalha, e você já diz, não, eu sou uma pessoa tímida, não. Você é chamado para falar em público na festa de casamento da sua irmã, por exemplo. Você fala assim, não, eu não quero falar não, por favor, não. Você é chamado para falar em público, para mostrar o seu trabalho final da matéria, do curso que você... E você escreve para todo mundo, fala assim, não, gente, eu vou ficar nos bastidores, vocês falam lá, eu faço o trabalho até inteiro para vocês, mas eu ir lá na frente, eu não vou não. Se você recusa todos os convites para falar em público, você tem medo de falar em público, óbvio, né? Tem medo. Não vou, sempre uma desculpa. Tá aí um sinal de que você tem medo de falar em público. E se eu for falar em público e eu gaguejar, eu trocar as palavras, me dar um branco? E se eu for falar em público e eu cair lá na frente de todo mundo, vai ser um vexame? E se eu for falar em público e eu não me expressar direito? Muitas pessoas não querem falar em público porque elas têm medo de errar. Elas já ficam imaginando cenas, situações catastróficas, desastrosas, porque elas já ficam imaginando ali que vão errar e elas têm medo de errar. Medo de errar é um sinal de que você tem medo de falar em público. Medo de ser criticado, medo de ser julgado é um sinal de que você tem medo de falar em público. Muitas pessoas têm inseguranças, elas acreditam que elas não vão ser amadas, as pessoas não vão gostar da fala dela, do jeito dela, do vocabulário dela, de como elas são, porque elas acham que as pessoas vão julgar ela. E se elas me acharem burra? E se elas me acharem tímidas? E se elas me acharem que eu não tenho uma boa dicção? Então, as pessoas que têm medo de ser julgadas pelas outras pessoas, elas estão muito preocupadas no que as outras pessoas vão pensar dela. É um sinal de que você tem medo de falar em público por causa do medo de ser criticado, do medo de ser julgado. Eu tenho um exemplo clássico dentro da minha família, que é minha tia, que quando eu falei para ela que eu estava começando a desenvolver as pessoas, ela disse que assim que ela casou e ela foi mãe e ela tinha que viajar, ela pedia para os filhos dela ligarem para a recepção do hotel para pedir táxi, para pedir comida, para perguntar informações sobre transporte. Ela pedia para os filhos dela ligarem para a farmácia porque ela tinha medo de se expor, medo de ser julgada, medo de ser criticada. Olha só, gente. Eu vou falar em público? A Ana Maria é muito melhor do que eu. Ela é bonita, tem um gestual bonito, tem uma dicção excelente, é desinibida. Eu ser igual a Ana Maria? Jamais. Eu vou falar em público? A Socorrinha tem uma desinibição, fala bem pra caramba, estudou nas melhores escolas. Eu não posso nem me comparar com a Socorrinha. A Socorrinha é muito melhor do que eu. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Quem sou eu para querer ser igual a Socorrinha, gente? Acorda, não vou falar em público. Se comparar com os outros é um sinal de que você tem medo de falar em público e é uma trava, um impedidor, um obstáculo para você de falar em público porque você fica se comparando com as outras pessoas. Então, o sentimento de baixa autoestima, de que você não pode, que todo mundo é melhor do que você, é um sinal de que você tem medo de falar em público. Você encontrou uma justificativa para não falar em público. Uma das maiores travas das pessoas
não quererem falar em público. E um sinal de que você tem medo de falar em público é aceitar a própria imagem, aceitar quem você é. Já aconteceu de você ouvir a sua voz e não aceitar a sua voz quando está gravada, mas aquela voz é a sua voz? A mesma coisa acontece com a própria imagem que a pessoa tem. Às vezes ela não aceita a imagem dela no vídeo, aí junta medo de ser julgado, medo de errar, e não aceitar a própria imagem é um sinal de que você tem medo de falar em público. Gente, tudo isso pode ser trabalhado com técnicas, com conscientização, com estratégias de superação do medo de falar em público. Eu estou mostrando aqui para vocês poderem fazer um autodiagnóstico se você tem medo ou não de falar em público. E eu mesma, eu já passei por isso. Eu tive medo, muitas vezes, de falar em público, apesar de ter ficado muito tempo fazendo teatro. Quando eu fui fazer palestras públicas, dar aula, eu tinha insegurança. Então foi um processo de eu me trabalhar e eu superar esses medos, essas travas, para eu dar o passo adiante. Quando eu superei isso e fui para outro patamar, não teve preço, né? A satisfação, a autossatisfação foi enorme. Então eu espero ter te ajudado. Curte aí o meu vídeo, deixa um comentário. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se tem alguém na sua família, como teve na minha, a minha tia, de ter medo de falar em público, manda esse vídeo para ela e eu tô aqui disponível para te ajudar. Qualquer coisa, me deixa um comentário, fala o que qual a percepção que você teve depois de assistir essa aula. Um beijo e tchau!